Desde os primeiros indícios de civilização, a humanidade presenciou várias formas de governo, e com isso vimos o esforço empregado pelos governantes de estabelecer a legitimidade para que sejam obedecidos e respeitados de forma incontestável. Na maioria dos casos, o modelo de dinastia hereditária foi o mais usado, e na história, vários impérios se ergueram ou foram destruídos por esse mesmo modelo. Na China, no final do primeiro século da nossa era, esse modelo foi contestado por um grupo de pessoas que não aceitavam o governo da dinastia Han, instaurando naquele território um período de caos e violência que teria um grande impacto na sociedade, o que ficou conhecido como a Revolta dos Turbantes Amarelos. E nesse vídeo, voltaremos no tempo a mais de 1800 anos e entenderemos mais o porquê, como que se deu e qual foi o impacto que a sociedade chinesa sofreu com isso. Mas antes de continuarmos, gostaria de pedir que deixe um like para ajudar de forma gratuita o alcance desse vídeo, e de se inscrever e selecionar o sino de notificações para não perder os vídeos como esse que posto semanalmente. Outra ferramenta que ajuda muito é o botão de hypar que fica ao lado dos comentários. E caso queira colaborar, aperte e selecione a opção gratuita que a plataforma oferece. Há também, na descrição, uma lista de livros e cursos a preços bem acessíveis, bem como uma chave Pix caso queira colaborar de forma voluntária. O modelo dinástico chinês tinha um componente de direito divino, onde os governantes eram considerados como tendo sido escolhidos pelos deuses, o que tornava a legitimidade do governo algo incontestável. A vontade divina na China veio a manifestar-se no que ficou conhecido como Mandato do Céu, uma espécie de contrato entre os deuses com o monarca que lhe dava o direito de governar. Quando a casa governante não cuidava do povo da forma adequada, o que muitas vezes acontecia, rebeliões surgiam e a dinastia no comando era suplantada por outra, porque o governante tinha perdido esse mandato para outro em seu lugar, que seria o melhor para o povo. O conceito do Mandato do Céu surge durante o governo da dinastia Zhou, implementado pelo primeiro rei chamado Wu. Antes da ascensão de Wu ao trono, a China era governada pela dinastia Shang, e o irmão mais velho de Wu, segundo a lenda, foi morto pelo rei de Shang de forma injusta e brutal. Wu e sua família queriam justiça, mas os Shang eram uma casa governante e pensava-se que detinham o poder pela vontade do deus Shang-Ti, o deus supremo da criação, da lei, ordem e justiça, o que os tornava intocáveis. Em busca de um meio para justificar uma oposição aos Shang, Wu e sua família encontraram uma nova base para a legitimação, uma que pudesse ser usada para mostrar que os Shang eram tiranos, injustos e indignos da monarquia. Os Zhou usaram um dos aspectos da divindade Shang-Ti, o céu, para descolar o relacionamento do deus Shang-Ti com o Shang. Chamado de Qian, que significa literalmente céu, era um dos nomes da divindade Shang-Ti, e ela implicava uma bondade e justiça aos menos afortunados e pobres, algo que os Shang estavam bem longe. Conquistando um apoio óbvio das massas e aproveitando um alto grau de desaprovação popular, Wu depõe os Shang e instaura a filosofia por trás do poder que permeou a China por séculos, o Mandato do Céu. Uma dinastia era considerada justa e digna de governar apenas enquanto mantivesse a vontade divina, e essa vontade era claramente expressa na forma como o governo cuidava do povo. Avançando mais no tempo, por volta do fim do primeiro século da nossa era, a dinastia Han vivia um período turbulento. Uma dinastia que por 400 anos trouxe grandes avanços para a sociedade chinesa nas artes e no comércio, sofria agora de uma corrupção generalizada e uma participação de poderes que enfraqueceu o trono. O poder, de fato, não estava mais nas mãos do imperador, que tinha recebido o Mandato do Céu, mas agora estava nas mãos dos eunucos do palácio. Os eunucos existiam anteriormente como guardas do harém do palácio, mas durante a dinastia Han, a sua influência estendeu-se à política. O poder dos eunucos cresceu à medida que os governantes da dinastia Han passaram a confiar neles cada vez mais para lidar com várias facções políticas do palácio. Um eunuco de confiança poderia ser empregado como espião, como assassino, até mesmo como conselheiro real. Na época do reinado do imperador Lingdi,
Os eunucos haviam se tornado o verdadeiro poder por trás do trono como conselheiros de confiança do imperador, tanto que eram conhecidos como os 10 eunucos, sendo os mais proeminentes da corte de Lingdi. Enquanto os eunucos e a corte se empenhavam nos seus vários jogos políticos, o povo da China sofria. Já no ano de 142 da nossa era, o desgosto do povo com seu governo encontrou expressão na rebelião dos 5 grãos de arroz, liderado pelo visionário taoísta Zhang Daolin. Zhang formou um estado teocrático no Vale Hanzong, desafiando o governo, alegando que o imperador havia perdido o mandato do céu e que Zhang e seus seguidores estavam, na verdade, se separando do domínio imperial. Ninguém no governo fez nada a respeito de Zhang ou de suas reivindicações, e essa negligência prolongada encorajou outro visionário taoísta, chamado Zhangjiao, ou Zhangzhui, em 184 da nossa era. Ele pressionou ainda mais o imperador Lingdi, liderando uma revolta em grande escala conhecida como a Rebelião dos Turbantes Amarelos. Nome esse por causa da cor dos chapéus e coberturas que os partidários dessa causa usavam na cabeça. Zhang e seus 2 irmãos, Zhang Bao e Zhang Liang, eram curandeiros taoístas que tratavam seus pacientes de graça, ganhando influência entre o povo empobrecido. Eles viam diariamente como o povo sofria enquanto o governo nada fazia para ajudá-los, e assim Zhang, um líder carismático, lançou uma revolta local que rapidamente se tornou uma rebelião nacional. A alegação básica dos turbantes amarelos era que os Han haviam claramente perdido o mandato do céu, como evidenciado pela corrupção da corte e pelo sofrimento do povo. De acordo com os revoltosos, o governo Han trabalhava apenas para si mesmo e, portanto, poderia ser legalmente deposto. Além disso, outro argumento místico que usaram foi o fato de que, quando os Han chegaram ao poder, a dinastia associada a Tian, o céu, utilizava as suas cores oficiais, o azul, e depois, à medida que o tempo passou, a dinastia se engajou mais com o povo e a terra, e as cores oficiais passam a ser o amarelo, como sinal de boa vontade com o povo. Já por volta de 184, os Han mudaram suas cores oficiais para o vermelho, que era associado ao fogo, que para Zhangjiao era indício do afastamento deles com o céu, tendo assim perdido o mandato do céu. Não está claro por que os Han fizeram essa mudança que para nós atualmente pode ser algo sem muita importância, mas para a sociedade chinesa e sua cultura, que naquela época era muito mais supersticiosa, as cores poderiam exercer influência, quer positiva, quer maligna, e para os turbantes amarelos, isso foi um sinal claro de sua traição ao povo e da perda do mandato divino. Zhang Jiao, o líder da rebelião, usando seu carisma e popularidade entre os mais pobres, começa a propagar uma mensagem de igualdade e justiça, ao mesmo tempo que antagoniza a autoridade do imperador Lingdi. E ele com seus 2 irmãos reuniram em torno de si um exército entusiasmado com a mudança que ele oferecia. O lema que usavam era: "O céu azul se foi, o céu amarelo vai subir. Neste ano dos valiosos, haverá prosperidade debaixo do céu." Essa mensagem de mudanças, descritas com as cores mencionadas, tinha o intuito, de acordo com eles, de trazer uma grande paz e prosperidade, onde as pessoas seriam todas iguais, sem pobreza e injustiças. Mas, ao mesmo tempo em que proclamava sua grande paz, ele estava mobilizando o povo para o conflito armado, para exigir essa paz por meio de uma ação militar, sabendo que o governo não a concederia de bom grado, e ele estava certo. Em algum momento entre 29 de fevereiro e 29 de março de 184, Zhang Jiao iniciou a rebelião com 360 mil seguidores sob seu comando, todos usando panos amarelos enrolados na cabeça. Zhang se autonomeou o Senhor General do Céu, enquanto seus irmãos Zhang Bao e Zhang Liang foram chamados, respectivamente, de Senhor General da Terra e Senhor General do Povo. Os rebeldes atacaram escritórios do governo, pilharam condados e assumiram o comando de prefeituras espalhadas pelo país. Em 10 dias, a revolta tinha se espalhado por toda a China e alarmou a corte imperial na capital, em Luoyang. O grupo, liderado por Zhang Jiao e seus irmãos, se baseava na província de Ji, localizada ao norte do Rio Amarelo,
perto da terra natal de Zhang Jiao, nas prefeituras de Julu e Wen. Outro grande foco da revolta aconteceu nas prefeituras de Guanyang e Zuo, na província de Guizhou. O terceiro centro da rebelião foi nas prefeituras de Yunxian e Hunan, na província de Yu, e na prefeitura de Nanyang, na província de Jin. Em 1º de abril de 184, o imperador Lingdi nomeou seu cunhado, He Jin, tenente de Henan, como o general em chefe, e ordenou que supervisionasse os exércitos imperiais para suprimir essa rebelião. Os Han agiram rapidamente para reprimir essa rebelião, porém os seus recursos militares estavam espalhados por todo o território. As invasões das tribos nômades Qianbei e Xiongnu ao norte exigiram a guarnição de fortalezas fronteiriças comandadas por governadores e comandantes regionais que foram rapidamente mobilizados. Enquanto os Han formavam seu exército, as forças rebeldes aumentavam diariamente e se espalhavam. Enclaves e turbantes amarelos estavam aparecendo em toda a China, e suas fileiras estavam crescendo aos milhares. Os primeiros generais Han enviados contra os rebeldes foram Huang Fuzong, Lu Zi e Zhu Jun. Mas dentro de um ano a rebelião foi finalmente esmagada pelo famoso general Cao Cao, e Zhang Jiao morre com ela. Mas essa vitória para os Han foi um golpe final em sua dinastia. O conselheiro da corte general chamado Liu Yan havia convencido o imperador Lingdi de que ele deveria abrir mão do controle dos governadores militares e suas províncias, e permitir que cada um agisse de acordo com seus próprios conjuntos e circunstâncias. Sendo que a rebelião era tão generalizada e parecia tomar tantas formas diferentes de resistência, as escolhas de cada comandante regional seriam mais eficazes do que um ditame imperial centralizado. Este movimento essencialmente concederia aos governadores e comandantes regionais uma autonomia mais ou menos completa em relação ao imperador. E esse plano foi acatado pelo imperador Lingdi, abrindo mão desse poder, evidenciando a todos os outros senhores da guerra a total fraqueza desse soberano. No início do ano 185, após a morte de Zhang Jiao, a rebelião estava praticamente suprimida, mas havia ainda rebeldes remanescentes e dispersos, e foram perseguidos por forças governamentais em operações de limpeza. Embora a rebelião tenha terminado em fevereiro de 185, rebeliões menores dos remanescentes dos turbantes amarelos eclodiram por toda a China pelas décadas seguintes, atingindo até províncias que não haviam participado da revolta de Zhang Jiao, e vários outros grupos menores também surgiram com suas próprias demandas específicas. Apesar desse caos gerado, os registros indicam que o imperador continuou com sua atitude perdulária e manteve a mão pesada sobre a população, agora aumentando os impostos, construindo mansões e palácios cada vez mais suntuosos, vendendo cargos e gerando mais inimigos com a corrupção e exploração exacerbada. O imperador Lingdi, que foi o 12º imperador da dinastia Han Oriental, morreu em 13 de maio de 189. No entanto, a causa exata de sua morte não é claramente mencionada nas fontes disponíveis. Há uma referência que menciona uma multidão invadindo o palácio e dilacerando o imperador, mas essa informação precisa ser tratada com cautela, pois não pode ser totalmente precisa e pode ser uma interpretação exagerada dos eventos históricos. É sempre importante lembrar que os detalhes específicos dos eventos históricos podem ser complexos e sujeitos a diferentes interpretações. Os exércitos Han extinguiram a rebelião, porém a um alto preço. Numa ampla região, os escritórios do governo foram destruídos, oficiais foram mortos, distritos inteiros perderam seu vínculo com a administração central. Os rebeldes mortos somaram centenas de milhares. Muitos não combatentes ficaram sem casa ou sem posses, e largas porções do império ficaram em ruínas. A insegurança continuou e bandidos apareceram em todos os distritos. O governo Han, sem condições de combater os distúrbios menores, teve de se contentar em remediar a situação da melhor forma possível. Seria necessário um grande período para que o império se reorganizasse, mas o império não teve esse tempo disponível. Os líderes militares e os administradores locais haviam ganho um poder de autogestão que abalou a força do trono imperial. Depois que o imperador Lingdi morreu em 189, começou a luta pelo poder entre He Jin e os eunucos, e quando He Jin foi assassinado em 22 de setembro de 189, um aliado dele, o general Yuan Chao,
retaliou queimando o palácio e dizimando os eunucos. Finalmente, o chefe militar, Dong Zhuo, adquiriu controle sobre o herdeiro do trono ainda menor de idade, o que ele usou para legitimar sua ocupação da capital, onde ele chega a saquear e queimar totalmente Luoyang. Por causa de sua crueldade, Dong Zhuo foi assassinado em 192, preparando o terreno para a ascensão de Cao Cao ao poder, e de outros senhores da guerra que tinham reclamado o direito do mandato do céu, abrindo outra página na história chinesa que ficaria conhecida como Período dos Três Reinos, outro longo e violento período da história chinesa, que irei apresentar em um vídeo dedicado futuramente. Espero que tenha gostado desse vídeo e se chegou até aqui, deixe um joinha e compartilhe com mais pessoas. Se não é inscrito, considere se inscrever para receber os vídeos semanalmente e se já é inscrito, verifique se o sino de notificações está ativado. Na descrição tenho também links para livros e cursos e até uma chave Pix caso considere contribuir com o meu trabalho. Desde já agradeço seu tempo e atenção e até a próxima história.